Bons dias! E aí, você sabe o que é substância termométrica? Você conhece a relação entre as escalas de temperatura? Então, fique comigo que logo depois da vinheta vamos falar deste assunto. Saudações, meu querido, minha querida! Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Física Toda Hora. Aproveite este momento e se inscreva no canal, dê um like e compartilhe este vídeo. Muito bem, vamos tratar hoje sobre medida da temperatura. E para falarmos deste assunto, precisamos ver o que a gente já conhece no nosso dia a dia sobre temperatura. Primeiro, um termômetro mais comum, chamado termômetro clínico, aquele que é usado para medir a temperatura do corpo humano. Ele é composto de um bulbo contendo uma substância, que no caso é o mercúrio, e esta substância é que chamamos de substância termométrica. Por que esse nome? Porque essa substância tem alguma característica, alguma propriedade que varia com a temperatura a que está submetido. Então, aqui tem um bulbo ligado a um cano, um tubo capilar no interior desse invólucro de vidro, e esse tubo capilar, o mercúrio pode subir e descer nesse tubo. Aqui varia de aproximadamente 35 a 42, e a escala termométrica, nós vamos tratar disso daqui a pouco. Outra coisa importante é que, além da substância termométrica, essa substância tem que ter uma grandeza termométrica, que nesse caso é o comprimento da coluna de mercúrio. Existem diferentes termômetros, e cada termômetro numa faixa de medição, de acordo com a sua função. E, além disso, você tem termômetros com diferentes substâncias termométricas. Isso para cada caso em que for utilizado. O que importa é, este de mercúrio, você não pode usar o termômetro de mercúrio para medir uma temperatura em que o mercúrio mude o seu estado físico. Ou seja, se ele sair do estado líquido e passar para o estado gasoso, então este termômetro não vai servir para a função, para medir aquela temperatura. Muito bem, mas antes de surgir os termômetros, antes de surgir as escalas termométricas, Galileu Galilei propôs um instrumento para comparar temperaturas. Ele chamou isso de termoscópio. Vamos dizer que isto aqui representa o nosso termoscópio. Ele é composto de vidro e mercúrio líquido, sendo que não tem uma escala de medida aqui do lado de fora. E assim, vamos levar esse termoscópio para construir as escalas termométricas. Uma escala que foi proposta em 1708 por Daniel Fahrenheit, ele usou como base para construir, para propor esta escala, ele usou como base uma mistura de cloreto de sódio, cloreto de amônia e gelo fundente. E para essa mistura, em equilíbrio, numa pressão de 1 atmosfera, ele atribuiu o valor 0 graus Fahrenheit. Além disso, ele propôs um outro ponto para assim construir a sua escala. Um outro ponto em que ele chamou de temperatura média do corpo humano e deu a essa temperatura o valor 100. Ele atribuiu. Não existia nenhuma medida, nenhuma unidade. E o Fahrenheit propôs o valor 100 graus Fahrenheit para a temperatura média do corpo humano. E a partir disso, ele divide este espaço em alguns pedaços e cada pedacinho é chamado de grau Fahrenheit. Tá certo? Passado um tempo, estabeleceu outra forma de construir uma escala termométrica, uns pontos fixos diferentes e mais comuns com o nosso cotidiano. Daí
foi utilizado o ponto, assim, você pega gelo e água em equilíbrio térmico, numa pressão de 1 atmosfera, coloca-se o termoscópio e espera que tudo isso fique em equilíbrio térmico. Uma vez que o termoscópio, o mercúrio, está em equilíbrio térmico com o gelo fundente e água líquida, na pressão de 1 atm, aqui neste nível em que a coluna, o comprimento do mercúrio ficou estável, estabelecemos um ponto fixo e chamamos de ponto de gelo, ponto de congelamento, tá certo? Ainda não precisamos colocar valor numérico, apenas um ponto em que é reproduzível em qualquer lugar, desde que a pressão atmosférica, a pressão sobre o gelo derretendo, seja de 1 atm. Nesta situação, chamamos de ponto de gelo. Pegamos esse termoscópio e mergulhamos em um outro recipiente, um recipiente com água em ebulição, água fervendo, e espera o termoscópio entrar em equilíbrio. E assim, a coluna de mercúrio vai aumentando, subindo, o comprimento da coluna de mercúrio aumenta, até que se estabiliza. Ao estabilizar, marcamos aqui um novo ponto, e esse ponto nós chamamos de ponto de ebulição. Uma vez fixados esses dois pontos, nós temos então um termoscópio em que está fixado o ponto de gelo e o ponto de ebulição. Esses pontos estão relacionados ao momento em que a água está mudando de fase. Ela está congelando ou ela está passando para o estado gasoso, na pressão de 1 atm. Diante disso, em 1742, o Celsius estabeleceu uma nova proposta, uma escala térmica, com o nome dele. E com o nome Celsius, ele estabeleceu para o ponto de gelo o valor 0 graus Celsius. E para o ponto de ebulição, ele estabeleceu o valor de 100 graus Celsius. Veja bem, o Celsius tem como proposta os pontos de gelo e de ebulição relacionados à água, enquanto que Fahrenheit utilizou uma outra forma para construir aquela escala. Uma vez que esta escala Celsius passou a ser mais utilizada em diversos países, foi necessário estabelecer uma relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. E aí, ao fazer uma conversão, qual será o valor para o ponto de gelo e o ponto de ebulição na escala Fahrenheit? Fazendo a conversão, nós sabemos hoje que o ponto de gelo na escala Fahrenheit tem valor 32 e o ponto de ebulição da água tem valor 212. Então, assim, você já tem duas escalas sugeridas para o nosso universo, para as nossas medidas. Um outro cientista propôs uma terceira escala já no século XIX, final dos anos 1800, e chamou isso de Kelvin, o Lord Kelvin, que foi conhecido como William Thomson, e depois ganhou o título de Lord Kelvin. Lord Kelvin, baseando nos estudos de Charles para os gases, naquela época já tinha vários estudos, vários experimentos propostos por Charles sobre o comportamento dos gases. E ele observou que os gases, todos os gases, tinham a variação de volume proporcional à variação da temperatura. E uma curiosidade que ele encontrou: numa temperatura de menos 273,15 graus Celsius, todos os gases pareciam não mais ocupar volume. Lord Kelvin, observando esses estudos de Charles, fez uma outra proposta. Ele propõe que
que nesse estado em que os gases parecem não ter volume, ele diz que a temperatura vale zero. Ele propõe o valor zero para a temperatura dos gases. Ou seja, ele propõe um limite inferior para um sistema. Ou seja, um limite inferior de temperatura para qualquer sistema. Ele propõe o valor zero. E esse zero que ele propõe é para a situação em que as partículas do gás estão no estado mínimo de agitação. Esse estado mínimo de agitação é que levou o nome de zero absoluto. Ou seja, esta escala também é chamada de escala absoluta, porque não existe nela temperaturas negativas. O menor valor possível para a temperatura é o valor zero, em que você tem um estado mínimo de agitação das partículas do sistema. Tá certo? Muito importante lembrar do chamado zero absoluto e o que significa isso. Com base nisso, o Kelvin propõe uma escala, propõe valores e relaciona com a escala Celsius. Daí você tem agora 3 escalas propostas: a escala Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, sendo que a Kelvin, ao fazer as devidas conversões, o valor para o ponto de gelo na escala Kelvin é 273 Kelvin. E para o ponto de ebulição é 373 Kelvin. Observem que na escala Kelvin não utilizamos a palavrinha grau, enquanto que Celsius e Fahrenheit a gente utiliza. Muito bem. Agora, o que nós temos que observar nestas 3 propostas, nestas 3 escalas? O Celsius propôs uma divisão aqui em sua escala, em que cada pedacinho vale 1 grau Celsius. Ou seja, ele pegou todo esse espaço, todo este comprimento de 0 a 100 e dividiu em 100 partes iguais. Então, dizemos que a variação de temperatura na escala Celsius, vamos chamar variação de temperatura na escala Celsius, foi dividida em 100 partes iguais. Tá certo? Ao passo que o Fahrenheit, ao fazer a divisão daquela escala dele, que foi feita de um modo diferente, comparando com a escala Celsius, essa parte entre 32 e 212, você subtraindo 212 menos 32, percebe que dá 180. Ou seja, todo o espaço da escala Fahrenheit foi dividido em 180 pedacinhos. Cada pedacinho recebeu o nome de 1 grau Fahrenheit. Dizemos então que a variação da escala de temperatura Fahrenheit está dividida em 180 partes. Veja bem, isso é uma relação entre variação de temperatura Celsius e a variação de temperatura Fahrenheit. Observe que a escala Fahrenheit, comparada com a Celsius, pode ser dita que tem mais precisão, pois ela tem a distância entre 1 grau Fahrenheit e o outro é menor do que na escala Celsius. Você tem esse espaço, o mesmo comprimento, dividido em mais pedacinhos. Portanto, uma escala mais precisa. Agora, e a escala Kelvin? A escala Kelvin teve a sua divisão da mesma forma que a escala Celsius. Ou seja, o ponto de gelo é 273 e o ponto de ebulição 373. Ou seja, foi dividida também em espaços iguais ao da escala Celsius. Ou seja, 1 grau Kelvin tem o mesmo tamanho que 1 grau Celsius. Portanto, a escala Kelvin tem uma variação de temperatura
Para a escala Kelvin, nós vamos adotar o T maiúsculo, porque ela passou a ser chamada também de escala absoluta, né? E é a escala ou a unidade do Sistema Internacional de Temperatura. Então, o Sistema Internacional de Unidades tem como medida da temperatura a escala Kelvin. E essa variação de temperatura também foi dividida em 100 pedacinhos, em 100 partes iguais. Então, esta expressão que aqui coloquei representa a variação de temperatura, a relação entre variação de temperatura Celsius e variação de temperatura Fahrenheit e variação de temperatura Kelvin. Lembrando que a escala Kelvin é que ficou adotada no Sistema Internacional de Unidades. Tá certo? Muito bem. Seguindo ainda, qual deve ser a relação entre a medida de temperatura na escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin? Isto é, se eu medir uma certa temperatura aqui, ó, que eu não conheço, na escala Celsius, qual valor será para essa temperatura? Qual será o valor que vai medir o termômetro Fahrenheit? Isto é, imagine você colocar esses dois termômetros dentro para medir a temperatura de um determinado sistema. Você vai colocar o termômetro Celsius e o termômetro Fahrenheit para medir a temperatura de um mesmo sistema. Qual valor vai apresentar na escala Fahrenheit e qual valor vai apresentar na escala Celsius? Como é que relaciona essas medidas, essas leituras? Muito fácil. Podemos lembrar do seguinte: algo parecido com semelhança de triângulo. Vamos pegar essa distância pequena, que é representada por TC menos 0, e dividir por essa distância grande, que é o 100 menos 0. E vamos fazer o seguinte, ó. TC menos 0 dividido por 100 menos 0. E vamos fazer algo semelhante na escala Fahrenheit. Vamos pegar o pedacinho pequeno, TF menos 32, e dividir pelo pedacinho grande, que é 212 menos 32, fazendo então a seguinte relação. Vamos ter aqui a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 212 menos 32. E obtemos a relação de temperatura Celsius dividido por 100 igual a medida da temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 180. Esta relação é uma relação entre medidas de temperatura. Ou seja, se você pega um termômetro Celsius e um termômetro Fahrenheit para medir a temperatura de um sistema, essa medida ou essas medidas estarão relacionadas através desta expressão Celsius e Fahrenheit. Muito diferente da tela anterior, em que falei da relação entre variação de temperatura. Uma outra relação que podemos destacar é a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin, que pode estabelecer aqui também uma temperatura T, que eu vou chamar de T maiúsculo para a escala Kelvin. E seguindo o mesmo raciocínio, você pode relacionar a Celsius com a Kelvin, dividindo esse pedacinho pequeno pelo pedaço grande da escala Kelvin. Isto é, vamos dizer que a temperatura Celsius menos 0 está para 100
menos 0, certo? Da mesma forma, aqui na escala Kelvin, teremos a temperatura T menos 273 dividido por 373 menos 273. E você percebe que vai ser a temperatura Celsius dividido por 100, assim como a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 100. Ou seja, a relação da escala Celsius e a escala Kelvin é mais simples. Temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Esta é a relação entre a escala que usamos no Brasil e a escala utilizada no Sistema Internacional de Unidades para medir temperaturas. Você pode construir uma escala com o seu sobrenome, por exemplo, e estabelecer qualquer valor que você quiser para o ponto de gelo e para o ponto de ebulição. E depois, seguindo o raciocínio semelhante, relacionar a sua escala com a escala mais utilizada pelos países, que é a escala Celsius, ou relacionar com a escala Kelvin, que é do Sistema Internacional de Unidades. Portanto, apresentei a você 3 escalas que são mais comuns, a utilizada no Sistema Internacional de Unidades, no mundo científico, a mais usada nos países de língua inglesa e a escala mais usada pelo mundo, que é a escala Celsius, certo? No mais, se você tiver dúvida, escreva, coloque no espaço abaixo do vídeo, deixe a sua sugestão, dê seu like se gostou do vídeo, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal e no mais, aquele abraço, pessoal!